Ele tava mais perto do Não, olho, está da média, bem assim. forma, então, Porque ela é tão vital. associado. O ponto forte da sua empresa. Eu nunca uso a expressão de dono de empresa. Nem que eu sou CEO, nem nada. Eu falo que eu represento a empresa, né? Se não tem uma equipe lá, as coisas não acontecem. Tá? Quando ele vai lá com uma dor, que é a legalização junto ao Corpo de Bombeiros. Tá? É uma cultura da Esparta honrar com aquilo que ela se compromete a fazer. Deu errado? Tentava de novo. Na segunda-feira agora, abrimos a 4ª loja. Tinha uma terça do conhecimento. Eu saí de Campo Grande, fui fazer um atendimento em Copacabana. Cheguei lá, fiz uma visita técnica, olhei, relatei tudo que a pessoa precisava, fiz um relatório e mandei para ela sem cobrar nada. Se eu faço isso para um cara que é na Zona Sul, por que eu não vou fazer para alguém que é do meu bairro? Olá, seja bem-vindo ao Você Também Podcast. Muito prazer, eu sou o Décio Ribeiro, sou da Pizzaria dos Brinquedos. Como nós prometemos, todas as quartas-feiras estaremos trazendo empresários que deram certo para a história deles contribuir com a sua vida e com o seu sucesso. Hoje, um associado da Associação Empresarial de Campo Grande é o nosso convidado e tem uma história muito bacana. Antes de eu estar apresentando, na verdade, quem vai apresentar é meu amigo Bruno, que está aqui junto comigo, com essa missão aí de estar fazendo esse episódio. Bruno, fique à vontade aí para você estar se apresentando e logo em seguida apresentar nosso convidado. Décio, mais uma vez, muito obrigado pelo convite em estar como co-host representando a Associação Empresarial de Campo Grande. É um prazer estar aqui nessa mesa, recebendo o associado ilustre que a gente tem, que é a empresa Esparta Engenharia de Incêndio. E hoje, representando a empresa, está aqui o Felipe. Felipe, seja muito bem-vindo e se apresenta para o pessoal conhecer você, saber quem é o Felipe. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Felipe Lima. Eu sou engenheiro civil de segurança do trabalho. Estou aqui hoje representando a empresa Esparta Engenharia, tá? Que a nossa empresa é voltada para a área de segurança contra incêndio. Isso aí, Felipe. Tenho certeza, a gente conversou aqui, bateu um papo, a sua história é muito bonita. Parabéns aí pela iniciativa lá atrás de abrir a empresa. E gostaria de saber, e todos os nossos ouvintes, como surgiu o empreendedorismo na sua vida. Teve alguém ali que te influenciou? Conta um pouco da história do início, do que você... A primeira iniciativa que você teve voltada ao empreendedorismo. Eu tive essa vontade de empreender mesmo não sabendo que estava fazendo isso, né? Trabalhava de CLT e sempre tinha vontade de ter uma renda extra. Então, assim, eu sempre ficava buscando vender coisas no meu horário de folga. Em vez de eu ter um lazer, eu procurava fazer alguma coisa para ganhar um dinheiro a mais. E ali, por mais que eu não pensava em empreender, mas eu já estava iniciando isso. Ficava buscando soluções para levar dinheiro para dentro da minha casa, além do que eu ganhava lá com a carteira assinada. E assim eu fiz, montando um lava-jato, vendendo chinelo, vendendo roupa, né? Comprava roupa e saía para vender. Bom, teve uma vez que eu saí com uma mochila de roupa para vender blusas na areia de Copacabana, com a cara e com a coragem. São coisas assim que você vai fazendo ali impulsionado porque você quer ganhar mais dinheiro, mas que na verdade tu está empreendendo. Era novo, tinha vontade de ter coisas, de ter sucesso financeiro, né, para ter soluções, e aí você vai buscando meios para ganhar dinheiro. Assim a minha vida foi fluindo para esse caminho. Nessa época, nunca imaginava entrar para o ramo da engenharia, não pensava em fazer uma faculdade de engenharia de jeito nenhum, jamais eu ia pensar que isso ia acontecer na minha vida. Coisas aí de 25 anos atrás. E desde então, as coisas foram encaminhando para isso. Felipe, eu me identifico muito com a sua história, porque eu também vendi na areia. É, assim, eu vejo que você, acho que todo empreendedor, ele
tem um sonho, né? Um sonho como você colocou bem aí, de ter um resultado melhor, de ter proporcionar algo para o seu futuro melhor. E quem tem sua família como eu hoje, é um grande incentivo de eu querer ter sucesso, é proporcionar algo para os meus filhos e para minha família. E contar aqui minha história, você vendeu o que mesmo na areia? Vende blusa. Blusa. Blusas bordadas. Minha mãe bordava, né? Na época ali, a mãe do meu filho, né? Também fazia. Aí ela fazia uns mapas do nosso país, com um paetê ali, ficava aquele negócio brilhoso. E eu ia pra lá, pegava, enchia a mochila. Uma vez eu tava ainda com essa menina, a gente foi junto lá pra fazer isso. Pô, pessoal de fora, os gringos, gostavam disso. Isso E que eu ia aí, falar, o gringo devia gostar muito. Né, dessas exatamente, coisas bandeira do, artesanais. exatamente, bandeira do Brasil, mapa do Brasil, e a gente fazia a venda ali. E É. assim, engraçado, cara, olha o que aconteceu. A gente não sabia, desci do ônibus em Copacabana, empolgado, falando, cara, a gente vai se dar bem, isso vai dar certo. Peguei a blusa, tirei da mochila, já botei nos cabides assim, e para poder já sair oferecendo ali no ponto do ônibus. Não pode. E eu não sabia. O que aconteceu? O guarda municipal foi e me pegou. Perdeu todas as camisas. Não perdi. Na hora, como eu tava segurando, Aham. eles me abordaram. Eu falei, pô, desculpa, não sabia. Aí eles me orientaram, você só pode fazer isso na areia. Uhum. Aí eu guardei, abracei tudo, Ele fui botou caminhando pra até a areia. E aí eu andei a praia todinha de Copacabana pra vender. E a gente vendeu tudo. E nessa época você trabalhava com o quê, o Felipe, de CLT? Eu trabalhava numa loteria. Na loteria? É. Trabalhava caixa no de uma caixa loteria. da loteria? Isso, Caramba. exatamente. E aí No usava... sábado e domingo fazia essa outra atividade. Entendi. Então, o que eu vendia na areia, eu não tive esse problema, porque assim, o produto que eu trabalhava, tinha uma aceitação melhor em lugares mais simples. Uhum. Eu trabalhei muito no Piscinão de Ramos, não deixa de ser areia, né? Sim, claro. Pô. Não deixa de ser. É, areia. É. Então, ali eu vendia livros. Com uma pastinha com 10... Olha a pegada aqui, ó, de vendedor. São 10 livros ilustrados, desperta a curiosidade, o desejo da leitura da criança. A criança brinca aprendendo, aprende brincando. Isso aí. Então, ali eu fazia. E o preço de R$ 39 na Casa Cruz, loja americana, para pessoa simpática como você, só R$ 10. E vou falar mais. Você entrega para a criança, ela vai te abraçar, te beijar, é a cortesia da casa. Nem vou te cobrar por isso, pelo beijo e pelo abraço. Tá bom? Então, esse era uma parte do meu pitch que eu fazia na areia lá do Piscinão de Ramos. Aí trabalhei em tantos outros lugares. Muito bom. Mas vamos continuar aqui, né? A entrevista aqui com o nosso amigo Felipe. Isso. Felipe, a gente, assim, a minha experiência, eu já percebi muitas pessoas têm sonhos e vontade de vencer, vontade de crescer e projetos e fica procrastinando, né? Ali, como você lidou com o medo de tomar essa iniciativa para abrir a empresa que hoje é o sucesso que é? Como foi lá no início? Então, no início, eu tive sorte de ter pessoas ao meu lado que me incentivaram a fazer com que a empresa acontecesse. Eu mesmo não acreditava que ia dar certo e eu tinha até medo. Né? Eu tive a experiência de ser estagiário num escritório de arquitetura e eu via que o cara ficava ali de 8 até meia-noite, não tinha hora para ir embora. E eu era CLT, trabalhava numa empresa e eu falava, cara, eu não quero isso para minha vida, eu não quero trabalhar sem ter hora para ir embora. Uhum. E aí eu lembro que quando teve a ideia de abrir um escritório de engenharia, né? Falei, não, eu não quero isso. Só que os meus amigos, né, que vieram ser meus sócios ali e deram um impulso no negócio, falaram, não, cara, a gente tem que começar, a gente vai dar certo, isso tem que acontecer. Alguns saíram, deixaram a empresa, porque depois desacreditaram na empresa, que o negócio não ia dar certo. Mas eu já estava ali no meio, já tinha começado, e depois que eu comecei, eu não queria voltar atrás, não queria acreditar que isso ia acabar. Uhum. E até hoje eu tenho esse medo,
de que um dia, pô, será que a gente não tá aqui para sempre? Mas será que vai acabar? Não. Então eu não quero que isso acabe. Aí demorei um pouco a entender o que era empreender, né? Eu não tenho uma família de pessoas que empreendem, de empresários. E eu fui ali com a cara e com a coragem, apanhando e vendo, sempre com a dificuldade de perguntar para alguém quem que eu procuro, né? Quem que vai me dar um auxílio aqui porque eu tô com essa dificuldade? Onde que por que que eu tenho que fazer dessa forma? Como é que eu vou dar preço para o meu serviço? Como é que eu vou dar preço para a minha mercadoria? E, assim, hoje, graças a Deus, tem a ferramenta da internet que a gente vai buscando informação ali, pesquisa, conversa com uma pessoa ou outra, assiste podcasts Uhum. e os caras vão te dando sempre um feedbackzinho e você vai pegando e levando para dentro da tua empresa. E assim foi formando a empresa. E aí é quando eu falo que eu tive sorte de não quebrar. Porque quando você vai nessas tentativas de erro, corre um risco muito grande de quebrar, né? Mas aí você vai estar sempre estudando o teu negócio, tá sempre olhando ao redor para ver qual é o movimento da economia daquele teu ramo ali, o que está acontecendo, e a coisa vai fluindo para que você acredite, não, vai dar certo. E aí tem uma coisa, né, que eu tenho na minha vida, assim, se uma pessoa consegue, por que que eu não consigo? Se tem um cara que tá ganhando 100 mil reais por dia, eu também posso. O dinheiro tá aí para todo mundo. Então, isso me motivou a querer ser mais do que eu já era. E todo dia eu acordo com essa mentalidade positiva, né? Eu quero ter isso na minha vida para sempre, eu não quero mudar, eu não quero pensar que vai dar errado. E, assim, hoje, na Esparta, eu penso que a gente tem que ter soluções para os problemas dos nossos clientes e para os nossos também. Quebrou um computador. Caramba, bati com o carro. E aí, agora? Vamos consertar. Se eu ficar só pensando no problema, não vai resolver. O que vai resolver? Eu pensar na solução. Então, assim, o medo de empreender a gente tem, claro, né? A gente não sabe o que vai acontecer, tu vai fazer um investimento, mas a gente não pode entrar para empreender pensando que vai dar errado. Tem que ir com a cara e com a coragem sabendo que vai dar certo. Felipe, eu tô muito curioso para entender o perfil, né, do Felipe que trabalhava na loteria, CLT, até chegar ao Felipe hoje da Esparta. Você consegue contar uma história até você desse ponto em que você trabalhava, vendia ali, até você chegar a esse momento que você tomou a decisão para ter a empresa e se permanecer firme com a sua empresa? Nessa época aí eu tinha 20 anos de idade, né? Tá com quantos anos hoje? 40. 40, caramba, 20 anos É. atrás. E aí eu trabalhava nessa loteria, fazia esses outros extras, né? Na época eu morava na Taquara, tinha um vizinho de frente que ainda me chamava para poder organizar festas no fim de semana. E eu ia para lá fazer isso com esse menino, porque eu queria ganhar mais dinheiro. Uhum. Depois, um rapaz que era dono do sacolão me convidou para trabalhar nesse sacolão. Aí eu trabalhava de 8 às 2 numa loteria e de 4 às 10 no sacolão, de segunda a sexta. No fim de semana, ainda fazia esses extras aí. Uhum. Porque tinha vontade de querer ganhar dinheiro para ter Uhum. carro, para ter casa, para oferecer algo, né? Uhum. Aí, pô, a minha namorada fica grávida e o desespero bate mais ainda. Uhum. E aí tu, cara, não posso deixar a peteca cair, eu tenho que honrar com o meu compromisso, eu tenho que oferecer o melhor pro meu filho. Uhum. E isso vai te moldando, né? Vai fazendo você mudar ali a tua personalidade. Você deixa de ser um menino e começa a virar um homem nessa hora, né? Assim, você tem que honrar com teus compromissos. Isso aí é uma coisa que eu sempre tive dentro de mim, sempre fui cobrado dessa maneira dentro da minha casa. Os meus pais sempre falaram, pô, tudo que tu se comprometer a fazer, tu tem que honrar, tem que fazer. Eu lembro que, assim, quando meu pai fala pouco, mas ele falou assim, pô, e aí, a menina tá grávida e agora? Vai ter que honrar isso aí, cara. É teu filho. Vai lá, trabalha e vai sustentar o garoto. E assim eu fiz. Não deixei nada, assim, graças a Deus também, né? Deus me ajudou muito, me deu saúde e amigos bons para que eu pudesse prosperar e conseguir fazer com que tudo desse certo. Essa trajetória, eu saí de uma loteria, fui trabalhar em um bingo, fiquei 1 ano no bingo, saí do bingo, fui para Conlurb, trabalhei limpando piscina também.
Depois fui para uma siderúrgica. E da siderúrgica eu saí, e aí a Sparta já existia em 2014 e continuei na empresa que tô até hoje. E assim, demorou um pouco a cair a ficha que a empresa era algo realmente bom, Uhum, porque você começa, né, empreendendo, eu, no meu caso, uhum, pensando que era uma renda complementar. Quando você faz isso, tu limita o teu ganho, que tu fala, por exemplo, lá na siderúrgica eu ganhava 4 mil reais, aí eu pensava, se eu ganhar 3 mil reais, tá bom pra caramba lá fora. uhum. Não preciso desse dinheiro, é uma renda complementar. Só que, na verdade, né, a empresa ela tinha a possibilidade de me pagar até 100 mil, pô, Uhum. se eu trabalhasse muito nela. E eu só fui aprender isso depois que eu saí da siderúrgica. E depois de muito tempo estudando e assistindo pessoas influentes, né, que eu fico ali tentando ver, Flávio Augusto, os caras sempre falam sobre isso, Geraldo Rufino, pô, tu tem que estar alegre, tem que estar feliz, tem que acordar de manhã cedo motivado. Eu demorei a entender isso. Mas chegou um dia na minha vida que deu uma virada de chave e falou: ó, isso aqui é o que tu tem que fazer, cara. Se tu não fizer isso, teu negócio não vai dar certo. Tu quer viver a tua vida medíocre? Não. Tu quer ter o melhor? Quero. Quer ver o extraordinário? Quer. E aí tu começa a fazer desafios, né? Eu lembro que, assim, o primeiro projeto que eu fiz na Esparta, né, foi um salão de festa em Santa Cruz. O nome do salão acho que é Estrela d'Alva. O cara não deve nem lembrar. Foi lá em 2011 isso. Fiz lá o projeto pro rapaz, pô, bacana, ficou bom, o cara gostou, me pagou, legal. Depois, lembro que quando começou a Esparta em 2014, apareceu quem? O Carvalhão para poder legalizar. Uma empresa gigante na Washington Luiz. Eu olhei aquilo e falei, eu não vou dar conta disso não. Nunca fiz um projeto desse tamanho, meu irmão. Só que aí tem aquela coisa assim, cara, vim até aqui, é o desafio. E a vida vai fazendo com que tu tenha desafios, né? O empreendedor vai fazendo com que tu se motive. Aí tu olha, pô, não, mas eu quero ganhar o dinheiro daqui, eu vou. E aí tu vai lá, pega, faz, dá certo, o cara gosta muito. E aí um dia tu fala, conversando com o dono lá, ele fala assim, ó, o meu filho tem uma empresa grande, ele tá tendo o mesmo problema que eu tive, e eu acho que você vai resolver. Vou te apresentar para ele. Hoje o filho desse cara é um dos meus melhores clientes. Caramba. E desde 2000, você entrou na empresa, ela já existia? Foi isso? Não, Não. eu fundei a empresa. Você fundou a Esparta. Isso. E desse período desde 2014, então vocês estão Sim, desde ativos? dezembro de 2014, né? Nossa, a Entendi. gente tá nessa. Eu faço projeto desde 2011, Uhum. né? E a empresa foi consolidada em dezembro de 2014. O nome Esparta apareceu Entendi. nesse fim de ano de 2014, já Sim. tem 10 anos, né? Está indo pro Caramba. 11º ano. Bacana, bacana. E assim, tudo da minha vida, né, que eu fiz, de honrar os meus compromissos, de estar fazendo sempre o melhor para mim e para os meus amigos e para receber uma pessoa na minha casa, eu faço hoje na Esparta. Ter cuidado com a minha equipe, eu quero que a minha equipe tenha sempre tudo do bom e do melhor. Eu quero que eles estejam sentados nas melhores cadeiras, que usem os melhores computadores, que tenham um carro para poderem se locomoverem, para ir atender os nossos clientes, para não ter que ficar andando de condução, porque eu sei que é ruim. Eu já andei de ônibus, de trem, eu sei que é ruim. Então, assim, alguém da minha equipe sabe dirigir. Tem um carro lá na empresa que é para você. Ah, eu não sei dirigir. Não, eu vou com você, eu te levo. Para evitar da pessoa ficar andando de ônibus, porque eu sei que é ruim. Não é uma coisa legal. Eu não quero isso para mim e eu não quero isso para minha equipe. E eu não quero isso para ninguém, na verdade. Tá? Eu quero que todo mundo tenha sempre o melhor que for possível. Felipe, todos nós sabemos que muitas empresas, no início, têm muita dificuldade. A minha história foi ter resultado depois de 2 anos. Conta um pouco desse início da sua empresa, se em algum momento você pensou em desistir, e me conta a estratégia do que vocês fizeram para captar os primeiros clientes. Porque muitos empreendedores, pessoas que têm projeto, eles ficam com essa preocupação dos primeiros clientes. Fala para todos nós. Então,
Os nossos primeiros clientes, assim, não tive tanta dificuldade, porque quando a gente iniciou a empresa, já tinha uma carteira, né, de clientes que eu trouxe comigo, que já, como eu já fazia projeto desde 2011, essas pessoas continuaram e eu fui dando seguimento. E aí, quando você monta um negócio e o telefone não toca, aquilo gera uma aflição, porque você quer vender. Uhum. Esse início aí, num período assim de 2 anos da empresa, foi ruim pra caramba. E era muito desorganizado. Desorganizado que eu falo é contábil, Uhum. não tinha um marketing, não tinha nada. Uhum. Eu não fazia ideia do que seria isso. Para não dizer que eu não tinha uma parte contábil, eu tinha uma planilha no Excel, que tudo que eu gastava eu lançava ali e tudo que eu ganhava eu lançava também, para tentar ver algum resultado. Mas assim, eu nem fazia ideia se estava valendo a pena ou não, se estava gerando lucro, se estava sendo bom o mês ou não. Eu não, nem olhava muito esses números. Era só para poder dizer que tinha um controle de contas a Uhum. pagar e de receber. Uhum. 2 anos depois, né, eu lembro que aconteceu assim, a minha sobrinha veio trabalhar comigo. Ela era estagiária da Michelin, ela formou lá em administração e aí precisava de uma pessoa para fazer isso. Quando ela chegou, que ela viu como é que era, ela chega e se assustou. Falou, não, tá tudo errado, isso não pode ser assim. Vamos criar aqui uma planilha de caixa, de fluxo de caixa diário. Vai ter que ter fechamento todo mês. Você tem que saber qual é o balanço do mês, se está fechando positivo ou negativo. Vamos fazer curso no Sebrae de marketing para poder saber como é que vai fazer para esse telefone tocar. E aí a gente começou a mapear e a entender. Mas assim, isso só foi cair essa ficha, para você ver, 2 anos depois. Até então, ficava ali no boca a boca. Eu atendi o Décio, por exemplo, na pizzaria dele, ele gostava, indicava o Bruno. O Bruno ia, me indicava. Aí, numa conversa informal, de repente, ele conhecia um outro empresário. Ó, tá tendo essa dor? Esse cara aqui resolve, liga para ele. E aí era assim, era sempre o boca a boca. E até eu mesmo tinha vergonha de chegar num lugar e falar, eu faço isso. Eu lembro que uma vez eu bati numa porta de uma obra, levei um cartão e fui lá falar, poxa, vocês estão precisando desse serviço aqui? Vocês que querem legalizar no bombeiro? Quem que tá fazendo esse projeto? Aí o rapaz falou, a gente tem um cara aqui que já faz, mas deixa teu contato aí. Só que é uma coisa muito informal, assim, é muito difícil tu conseguir captar esse cliente dessa forma. Uhum. Ainda mais, pô, na época eu ficava até assim, pô, e aí, eu não sou engenheiro, o cara vai me perguntar, vai falar, pô, e tu é o quê? E eu, na época eu ainda não era, né? Então fica mais difícil ainda, né? Rola um pouco de preconceito também nesse ramo quando tu chega num local para se apresentar e você não fala o que você é, por que tu tá falando com tanta propriedade sobre esse assunto. Uhum. Quem foi que ensinou isso? Os caras querem saber. Então, assim, quando tu tá no ramo da engenharia, quando tu fala que tu é formado em engenheiro e tu tá falando com propriedade do assunto que você está vendendo, é mais fácil. E aí você consegue ali captar o teu cliente de uma maneira natural. Tu explica para ele, tu entende a dor dele, tu explica para ele qual é o caminho que ele tem que levar e bota um preço. E ele vai lá e olha, e aí você começa a agregar valor no teu serviço. Esses 2 anos que você falou ali inicial, que onde era mais desorganizado ali, que você comentou sobre isso, existia uma estrutura mensal para manter da empresa? Não. Não. Aí nesse período era exatamente. Era bem assim, ó. Entrou um dinheiro aqui. Pegava tudo, botava no meu bolso. E chegou o final do mês. Quanto tem que pagar de aluguel? R$1.000, toma aqui. E chegou a conta de telefone, toma aqui. Chegou não sei o quê. E assim ia. Entendi. Era dessa maneira. Por isso que eu tô falando. Era algo, pô, totalmente fora de uma coisa de empresa. Como é que sobrevive a isso? Sorte. Entendi. Hoje eu olho e eu penso, eu tive muita sorte mesmo, tá? Porque nessa época a minha despesa era baixa e eu conseguia ter uma margem boa. Então deu para sobreviver a empresa. Se não fosse dessa maneira, esquece, já tinha fechado. Você acredita que essa sorte é pela vontade que você tinha também de executar? Fazer o Sim. negócio dar certo? Acredito nisso. Que hoje eu entendo que eu chamo, assim, eu leio um livro, né, e o rapaz sempre fala, AMP, é a atitude mental positiva. Eu tinha isso sem saber. Hoje eu entendo que eu tenho isso por esse fazer até dar certo, né? fazer até dar certo. A minha história
é que nesses meus primeiros 2 anos, foi bem difícil no início da pizzaria dos brinquedos. Algumas vezes eu pensei em desistir. E você pensou em desistir em algum momento? Pensei em desistir. Pensei porque, assim, isso já depois desses 2 anos, né? É mesmo. É. Depois de tudo isso, de ter estudado tudo, já saber ali e ter dias, no período da pandemia, principalmente, todo mundo, a gente tinha uma equipe que trabalhava ali, né, fazendo projeto, 4 pessoas faziam projeto, Uhum. tinha uma pessoa do estoque que organizava os materiais que a gente vende lá na empresa, e de repente tu se vê sozinho dentro da empresa. Tu monta uma estrutura toda e ninguém pode ir. Eu lembro que quando a pandemia, a notícia chegou para mim, nessa época eu não assistia televisão, não via filme, não tinha Instagram, rede social, nada disso, eu não olhava nada. Uhum. Até hoje eu olho um pouco, Pouco. tá? E quem me contou essa história foi um cliente. Estava legalizando uma boate lá em Ipanema. O cara morava fora. E aí eu liguei pra esse cara pra falar pra ele, né? Eu cheguei lá na obra, a obra toda fechada, ninguém trabalhando. Eu liguei pra ele: pô, cara, o que tá acontecendo aqui? Eu preciso vir ver o que tá... vim visitar a obra pra poder ver como é que tá as instalações do incêndio. Aí ele: cara, tu não tá sabendo não? Eu falei: não. Tu vive em que mundo? O mundo parou. O mundo parou. Cara, tá morrendo um monte de gente, tá tendo uma pandemia. Ih, cara. Aí eu: Caraca. como assim, rapaz? Ele: entra no Google aí e pesquisa, rapaz. Tu não era nem pra estar na rua. Ele falou pra mim assim. Aí ele falou: a obra tá parada e a gente não sabe nem se vai voltar isso aí. Isso aí vai acabar, acho que não vou investir mais aí não. Pandemia foi um dos grandes desafios que a sua empresa Aí, assim, tu imagina, eu lá em Ipanema, já entrei no meu carro, comecei a pesquisar, voltei pra casa, parei no posto de gasolina, tomei um café e comecei a chorar. Falei, porque na hora que eu pesquisei e vi o tamanho do problema, o que passou na minha cabeça? Todo mundo vai morrer. Cara, assim, porque a notícia que eu vi já era dessa forma. Então, eu pensei, minha família, pô, meu pai e minha mãe, vou ter que ir pra casa me despedir deles já começar a me preparar pra isso. Uhum. Vai acabar tudo. É uma loucura isso, né? Se a gente parar pra pensar, a pessoa que não tá online, se Sim, atualizando constantemente, se a pessoa está totalmente fora, entra na internet hoje, a pessoa ganha um choque, né, de realidade, mas dependendo da notícia. Porque as notícias são muito assim, né? Desesperadoras, desgraça, às vezes, muitas das vezes, muito pesada e tal. E pra quem, por exemplo, no caso do Felipe, que não tava, tá totalmente fora desse mundo, quando o cara entra em desespero mesmo. aí eu pego o telefone, ligo pra um, ligo pra outro, ligo pra minha esposa, ligo pra outra pessoa, e aí pergunto, e aí, como é que tá as coisas aí? E aí vou perguntando, e aí vou pra casa, falo com meu pai, falo com a minha mãe. E assim, você volta pra empresa e começa a ver como é que vai fazer pra trabalhar. Como é que a gente vai fazer pra sobreviver aqui? Vai demitir todo mundo? E aí é quando você começa a estudar aquele momento ali, aquele movimento que tá acontecendo ao redor de você, né? E qual foi o ponto de virada nessa A pandemia? primeira coisa que a gente fez foi todo mundo em home office. Ah, você tem computador em casa? Tem condições de trabalhar da sua casa no seu computador? Se não tiver, a gente vai levar o computador da empresa para lá, Uhum. para você ter condições de trabalhar lá. As pessoas foram todas para suas casas. Todo o benefício que o governo deu, eu abracei, Uhum. tá? Tive a ajuda do governo e tive sorte porque o Jardim da Saudade, que já era um cliente nosso, resolveu fazer as obras que tinham, né, programadas nessa época, Uhum. da funerária, eles começaram a crescer lá dentro, criaram um crematório, e a gente vai lá fazer legalização e projeto. As escolas que fecharam, a gente atende um grupo de escolas, né? Resolveram também aproveitar que as crianças não estavam lá para fazer manutenção do sistema de incêndio, Uhum. e aí eu fui sobrevivendo com isso. E assim, mais uma vez o que aconteceu comigo, tive sorte. Mas aí, assim, é sorte por quê? Porque em algum momento eu atendi bem essas pessoas. Porque senão elas não voltavam para me procurar no meu atendimento. Uhum. Uhum. Tá? Lá atrás, tudo isso foi plantado. Né? Então, assim, toda vida que alguém me procurou, eu sempre honrei com aquilo que eu falei. Você Que veio eu prometi. colhendo. Fui lá, plantei. Quando, nesse momento, os caras lembraram de mim e falaram: ó, Felipe,
a gente está aqui sem aluno, é um bom momento para você vir aqui fazer um monte de instalação. E qual foi teu ponto de virada na pizzaria, Décio, na pandemia? Na pandemia, eu acredito que eu tive, assim, uma iniciativa que me fez passar de uma forma bem tranquila. Chamei os colaboradores e fiz um acordo com todos eles. Falei que todos nós éramos vítimas do que estavam acontecendo. Uhum. Eu era vítima e eles também ali naquele momento. E fiz um acordo, né, mandando todos os funcionários embora naquele período. Indenizei eles Uhum. e fiquei super tranquilo e falei para todos eles, no momento que o negócio começar a funcionar, eu tenho intenção de voltar com vocês para a empresa de acordo com a necessidade. Uhum. Então, quando começou a permitir aos comércios abrirem, estava muito devagar o comércio. Então, eu lembro que eu chamei 2 colaboradores, aí entrou na empresa novamente, e assim sucessivamente. Então, a pizzaria dos brinquedos passou, assim, tranquilo esse período. Uhum. Claro que foi 4 meses praticamente fechado e mais uns 6 meses ali sem resultado, porque os 6 meses, quando permitiu os restaurantes funcionar, mesmo assim as pessoas estavam com esse sentimento que você colocou aqui pra gente, até eu, medo de morrer, né? Então as Isso aí. pessoas não iam para o restaurante, Uhum. não saía de casa. Uhum. Mas aí também, vou falar para vocês, quando liberou, parece que as pessoas estavam assim, teve um período ali que as pessoas já não aguentavam mais ficar em casa, aí foi um boom no Bom, né? restaurante, Parecia que todos os dias eram dias dos namorados, que fica com fila no foi, cara, restaurante. foi, aí Exatamente. começou a ter um resultado acima da média, bem acima, Que um bacana. período longo ali, essa foi a Sim. minha experiência ali. Caramba, bacana. Mas que bom que você passou por tudo isso. Hoje tem uma empresa de sucesso. Hoje, graças a Deus, está indo tudo bem na Pizzaria dos Brinquedos e também Amém. Na na Esparta. Esparta. E eu quero te perguntar o ponto forte da sua empresa. Conta pra gente. Então, o ponto forte da minha empresa é a equipe, né? Sempre que eu vou a algum local, assim, vou me apresentar, eu nunca uso a expressão de dono de empresa, nem que eu sou CEO, nem nada. Uhum. Eu falo que eu represento a empresa, né? Uhum. Porque se não tem uma equipe lá, as coisas não acontecem. Tá? Tem uma pessoa que é responsável por montar os processos, tem o pessoal que é responsável de fazer os projetos hoje em dia, tem o rapaz da venda, que normalmente é quem tem o primeiro contato com o cliente, e se ele não recepcionar bem essa pessoa que está chegando, não vai fluir bem as demais coisas. E aí a gente tem essa cultura de fazer com que o nosso cliente tenha uma experiência boa quando ele vai lá com uma dor, que é a legalização junto ao Corpo de Bombeiros. Tá? A gente quer que o empresário chegue ali e ele se sinta abraçado por nós e tranquilo para que ele possa chegar no objetivo final dele. A nossa equipe, todos nós temos esse compromisso com os nossos clientes. Tá? É uma cultura da Esparta honrar com aquilo que ela se compromete a fazer, do início ao fim. Desde o momento que o vendedor falou para o cara que ele vai fazer isso, eu, Felipe, já me sinto na obrigação de fazer. E a equipe toda que está lá trabalhando também. Tá? A menina do financeiro, a menina do projeto, a pessoa que está montando os processos, todos nós temos um compromisso de abraçar essa pessoa até o fim. Tá? A gente está falando aqui de engenharia e tudo mais. Conta pra gente exatamente o que é engenharia de incêndio, né? Para quem está assistindo, de repente não tenha entendido ainda, que como é que funciona a engenharia de incêndio e por que que ela é tão vital para uma empresa. Então, a engenharia de incêndio, né? Modo grosso falando, quando as pessoas me perguntam, uma pessoa leiga, eu sempre falo assim, a gente vende extintor. Aí o cara, legal, extintor, por isso que tem lá no meu prédio. Por que que tem no seu prédio? Porque você é obrigado a ter um extintor no seu prédio, Uhum. tá? Começa dessa maneira. A engenharia de incêndio nada mais é
foi uma engenharia que é feita para proteger edificações contra incêndio e pânico, tá? Todo local está sujeito a incêndio. E aí, um modo de seguro de proteger, né, é a prevenção. Por isso que é a engenharia de incêndio. Segurança contra incêndio e pânico. Nada mais do que você tá se prevenindo para um eventual incêndio. Aconteceu aqui uma tragédia. Acho que tem números aí imensos aí de casos de incêndio. Eu lembro que teve um prédio, né, no centro do Rio, pegou fogo na época, ainda não existia uma legislação, não tinha uma obrigação de ter incêndio, não tinha uma obrigação de ter uma escada enclausurada. E deve ter vídeo no YouTube, se vocês pesquisarem, as pessoas pulando pela janela porque não tinha como sair do prédio. Caramba. E aí teve gente que morreu lá carbonizada, teve gente que morreu na queda. Então, aí criou-se essa ideia de o que a gente vai fazer para proteger uma edificação, um prédio desse tamanho, um edifício, para que as pessoas não possam sair daqui com segurança. E aí é quando entra a ideia de você fazer um projeto. O bombeiro cria um decreto, tá? Esses decretos são estaduais, tem no país todo, cada estado tem o seu decreto. E aí a edificação, quando hoje você vai construir um edifício, você é obrigado a apresentar um projeto para o bombeiro dizendo, olha, a gente está fazendo dessa maneira aqui para que todas as pessoas que estejam ali presentes consigam sair com vida daqui. Agora, Entendi, Felipe, bacana. uma curiosidade. Existe algum estado do nosso Brasil ou alguma cidade em outro país que é obrigatório as casas terem um extintor? Porque eu, particularmente, acho interessante ter um extintor em casa, porque hoje a gente vê muito vídeo na internet por causa do carregador de celular, casa que pegou fogo. Então, por exemplo, a minha história agora, eu tenho um imóvel alugado. Então, eu falei com o proprietário se a gente divide, porque é um imóvel muito caro. Se esse imóvel pegar fogo, tenho um contrato ali que eu vou me sentir na responsabilidade de pagar aquele imóvel. Aí eu estou fazendo uma cotação de um seguro. Mas se tivesse ali extintor, me dá uma tranquilidade mais. Responde pra gente. Então, quando a edificação residencial, o bombeiro não exige, né? Nenhum decreto exige que dentro da sua residência Mas tenha... nenhum estado do Rio de Não, Janeiro. no você país. Mas fora, você sabe alguma história Não, assim fora que eu também não também sei. não sabe, né? Não, aí Mas é uma coisa interessante, sim, é né? interessante. No período da pandemia, a gente vendeu extintor para residências. Eu até fazia as entregas, e aí, apartamentos. Uma vez eu cheguei, um casal lá de dentistas, pô, eram idosos, e aí ele falou, cara, eu comprei esse aqui que era o menor, queria tua ajuda para poder você orientar a nossa secretária aqui, que provavelmente quem vai usar é ela, porque eu não tenho condições. Realmente, eles eram bem idosos, né? E aí eu fui, orientei a menina lá, expliquei como é que fazia. E por que vocês estão comprando? Porque a gente tem medo que possa acontecer alguma coisa aqui dentro. A gente tá ficando muito tempo dentro de casa e a gente tem medo que venha acontecer um incêndio aqui dentro da nossa casa. Bacana. Aí eu fui ver, passou um tempo, tô lá trabalhando sozinho, o telefone toca, atendi. Outra pessoa querendo comprar extintor para dentro de casa. E aí, quando eu vi, assim, eu tava vendendo muito extintor para pessoas que queriam ter dentro da sua própria casa. Caramba. Porque estavam... E assim, como é que funciona a vida dos caras, né? Fica muito tempo trabalhando, não presta atenção nisso, só vai em casa às vezes para dormir, para passar um tempo. Como ele estava muito tempo dentro de casa, ele lá na empresa eu quero ter na minha casa também. Entendi a lógica. Entendeu? É. Mas assim, obrigatoriamente o bombeiro não exige que você tenha. Tá? Acontece muito de próximo ali da sua casa um carro tá pegando fogo. Se você tiver um extintor, Extintor já você resolve. pode ajudar. Acontece muito do poste, né, pegar fogo ali, também você pode ajudar. Assim, cara, como que eu vejo isso, né? Às vezes, não é interessante às vezes ter, porque nem todo mundo vai saber usar. É uma seria muito bom que todos soubessem usar um extintor. Para que serve, né? Cada extintor. Pô, mas eu acho que é simples, tá escrito ali. Se a pessoa lê, Mas na hora do desespero, tu não vai ler. Na desespero você vai ver a cor ali, nem a cor, né? A emoção vai falar mais alto, tu vai meter a mão, tá pegando fogo numa tomada, pegou um extintor de água e jogou.
Deu errado. Tá pegando óleo numa panela, tem uma panela lá com óleo pegando fogo pra caramba. Meteu no extintor de água, jogou. Pum, explodiu mais ainda. Então, assim, é complicado você querer que todo mundo tenha. A não ser que isso se torne uma cultura e leve para dentro das escolas, que é uma coisa que eu penso que teria que ter. Uhum. Os alunos aprendem e levam para dentro de casa. E eles ainda vão ser os agentes. Propagadores das É informações. isso aí. Que vão passar para os pais. Pai, imagina só, o teu filho teve um treinamento na escola de incêndio. Como é que usa extintor? Para ele, aquilo ali vai ser o máximo, porque todo mundo gosta de bombeiro. Agora, uma dúvida que fiquei aqui refletindo, a gente ouvindo a conversa do Décio falando, e até da minha trajetória também na parte empreendedora, eu também comecei vendendo produto, né? E aí eu queria fazer uma pergunta tanto para você, Felipe, quanto para você, Décio. É por que em determinado momento você saiu de um produto e foi empreender na área de serviço? Você já refletiu sobre isso? Você já pensou sobre isso? Você tem um motivo para explicar sobre? Então, no meu caso, né, eu já tinha deixado de vender o produto. Uhum, Antes, eu vendi chinelo uma época, uhum, de uma determinada marca. Eu tentei fazer, sabe, vender aluguel de mesas e cadeiras. Tive o pensamento um dia trabalhando, cheguei em casa, pô, meu sobrinho tava lá de bobeira, falei, cara, quer fazer isso comigo? uhum, Ah, vamos fazer. A gente foi lá, comprou um monte de mesa e cadeira que eu tinha visto na internet, no Mercado Livre, o cara vendendo. uhum. Compramos e tentamos fazer isso. A gente alugou uma vez só. Só teve um aluguel de mesa e cadeira. Caramba. Fizemos investimento e praticamente depois a gente doou essas mesas e cadeiras para um monte de pessoas diferentes. Uhum. A gente viu que o negócio não valia a pena. Hoje em dia a gente conta essa história, assim, a gente fica até rindo quando a gente tá junto. Por conta do esforço, você fala? É, Por causa do... por conta da tentativa Entendi. e erro, né? Entendi. E assim, o que tu estudou sobre isso, Felipe? Nada. Só tive a vontade, fui lá e fiz porque eu achei que ia dar certo. Uhum. Hoje em dia, se eu for fazer um negócio, eu vou pegar e vou estudar e vou analisar bem aquilo ali para saber se vai dar certo ou não. Porque assim, só vai fazer um negócio errado, dar um passo errado, o cara que quiser. Porque com a quantidade de informação que a gente tem na mão, com a internet, com a inteligência artificial, tu vai lá, estuda. Se tu pegar e der um endereço lá para a inteligência artificial falando, ó, quero abrir uma loja disso aqui, e falar o produto que tu quer vender, ela vai te falar se aqui, naquela região ele vai dar certo ou não. Vai falar se o ponto vale a pena ou não. Uhum. Se tem público ao redor, ele te dá todas as informações. Então, assim, o cara só abre um negócio errado hoje se ele quiser. Verdade. Só se for um sonho do cara muito grande, pô, deu uma loucura, eu quero fazer algo aqui nesse lugar aqui que não passa ninguém, que não tem nada, que eu acho que um dia vai dar certo, é o meu sonho. Só se for dessa forma. Foi o meu caso. Aonde eu abri a pizzaria não passa ninguém. É verdade. É verdade, É, Décio. e eu escutei isso de muitas pessoas, né? Mas eu falo para as pessoas, se aconteceu comigo, pode acontecer com você, Sim. né? Porque quando a pessoa tem vontade mesmo de vencer, pode acontecer, Como é né? que chegaram os primeiros clientes? Como é que tu divulgou a empresa no início? No início, como eu tive essa experiência com venda na rua, eu fiz um cartãozinho de visita Uhum. e eu saía pela rua falando com as pessoas. Boa tarde, bom dia. Eu abri um restaurante aqui próximo, aqui no Lameirão, né, perto do Rio da Prata. Se você quiser me prestigiar com a sua presença, com a sua família, vai ser um prazer te receber. Lá tem um monte de brinquedo para as crianças. E é porque eu não, em 2014, até hoje eu não sou muito tecnológico e naquela época as pessoas usavam muito pouco rede social. Uhum. Então era bem eficaz. E à noite eu fazia isso uma boa parte do dia. Aí de noite eu estava lá trabalhando e eu vi os clientes chegando. Que eu Ah, tinha falado com eles de dia. bacana. E essa mudança, Décio, de sair de produto para serviço, atuar na área de restaurante? Então, os produtos que eu vendi, eles deram certo por um tempo. Uhum. Então, depois já não estava funcionando muito bem. Então, o sonho que eu sempre tive de vencer, de crescer, eu tentava de novo. Deu errado? Tentava de novo. Tentava de novo. É. Até que eu cheguei na pizzaria. E graças a Deus, hoje a pizzaria, vou contar aqui para todos vocês,
a alegria do meu coração, que na segunda-feira agora abrimos a quarta loja. Pô, parabéns, cara. É a quarta loja lá em Parabéns, Cosmo, Rua parabéns. Cosmo, número 656. Querendo vocês aí me prestigiar com a presença, vai ser um prazer Pode ter certeza que a receber gente lá vai. vocês na Rua Cosmos, lá no bairro de Cosmos. Mas nós estamos falando de venda e eu gostaria, Felipe, que você, ó, um desafio agora, ó. Desafio bom, né? Acredito que você, no início, né, como eu, fazia esse pitch lá de venda, né, do meu produto. Acredito que você também passou por essa experiência de venda. Eu gostaria que hoje, não tenho dúvida, que muitos empresários, muitos potencial cliente aí estão nos assistindo. Quero que você venda seu produto para todos nós. Pode ficar olhando para a câmera lá, né? Fique à vontade. Como você já fez muitas vendas, vende seu produto para todos Então, nós. a venda na empresa, né, ela é meio que recorrente. A pessoa já chega para mim com a dor, eu ligo para a pessoa e tento entender para oferecer o melhor possível para ela, né? E mostrar para ela que assim, ela não tá, eu não vou atrás dele porque eu quero ganhar o dinheiro dele, porque eu quero solucionar o problema dele. Então, muitas das vezes, a minha venda é feita da seguinte maneira: eu já falo tudo pro cara, o caminho das pedras que o cara tem que seguir, independente se ele vai fechar o serviço comigo ou não. Eu vou até a pessoa, entendo a dor dela e já dou o diagnóstico. Falo aqui, ó, você vai ter que seguir esse caminho aqui. Ah, mas aí veio uma empresa, outra aqui e me falou diferente. Não, não faz dessa maneira. O que eu tô te falando tá escrito aqui. Existe um decreto do bombeiro que, se você pegar para ler, vai ver que é exatamente isso que eu tô te falando. E eu deixo a pessoa à vontade para ela poder fazer a escolha dela. E eu dou a ferramenta até para ela poder questionar a outra empresa que está chegando oferecendo o mesmo serviço, tá? Então, assim, eu não sou um bom vendedor, né? Igual o Décio, igual o Bruno, por exemplo, porque eu sou o cliente do Bruno. É verdade. Então, assim, quando eu falo que eu vou vender, que eu vou fazer aquilo acontecer, eu gosto até de marcar uma reunião com o meu cliente, de ir até ele e de fazer isso aqui que a gente está fazendo agora, para poder orientar ele do que ele tem que fazer e ele acreditar que eu posso resolver o problema dele. Sim. Daí eu passo essa credibilidade para ele. Eu levo o nome da Esparta para isso. E a Esparta, né, quando a gente empreende ali, tem um ponto importante que hoje eu vejo que é a empresa, né? Quando eu falo que eu represento aquilo ali, é a marca que está se criando. Então, assim, hoje eu tenho cuidado com o que eu falo, com o meu comportamento, como eu vou agir. Quando você não tem esse cuidado, por exemplo, o cara me fechou no carro vindo para cá. Se fosse, sei lá, 20 anos atrás, eu ia xingar o cara, ia fazer um escarcéu. Mas imagina se esse cara é o meu cliente. Ou se tem um cliente meu passando na hora e vê. Aí tu vai olhar e vai falar assim, eu vou contratar esse cara mesmo, olha o comportamento dele. Verdade. E eu estou fazendo o quê? Representando aquela logo ali, ó, aquela marca. Amanhã ou depois, uma pessoa da minha equipe está com uniforme andando lá no Parque Shopping. Aí o Décio presenciou eu com aquele comportamento no carro da empresa. Ele olhou o uniforme e falou, ih, essa empresa aí, o pessoal vive falando palavras de baixo calão. Então, assim, a venda começa desde o momento que tu sai da tua casa. Como você se comporta, como você lidar, como você tá feliz, como tá... Independente do que tá acontecendo, tu tem que estar bem com a tua mente pensando positivo. Ah, aconteceu um problema desse, o cara me fechou. Beleza. O ideal é tu olhar assim, ó, não vai mudar nada da minha vida, deixa esse cara ir embora. Verdade. Hoje eu penso assim. Já de algum tempo atrás eu já comecei a pensar assim. E aí minha cabeça só pensa assim, eu só penso em coisas boas. Só penso em que eu vou ser feliz, que tudo vai dar certo. De repente aquele cara ali fez isso porque ele tá com uma determinada urgência, tá socorrendo alguém, tá com mais pressa do que eu. Deixa ele embora, eu tô paciente. E sem contar a violência. Mas a venda né? mesmo, assim, esse pitch de vendas igual você faz lá do livro, que você fazia da tua pizzaria, eu não consigo fazer da minha empresa ainda. Incrível. Mas tu tem o teu jeitinho aí, muito bem, você saiu bem. É,
Hoje a Sparta é uma empresa de sucesso e acredito que você fala com propriedade muitas coisas. Conta para nós o que uma empresa ela precisa para crescer e ter sucesso, na sua visão. A empresa precisa, né, acima de tudo, honrar com aquilo que ela se compromete a fazer. Tá? As pessoas, quando vão procurar você, é porque ela tem um determinado problema. No meu caso, né, da engenharia, ela tem um problema e ela acredita que eu vou ter a solução. Então, assim, eu tenho que resolver o problema da pessoa. E se eu tenho que resolver, eu tenho que levar até o final a solução para essa pessoa, independente do que eu for fazer. Sempre honrar com aquilo que eu vou me comprometer a fazer. Agregar valor à marca que é a Sparta. A tua empresa, quando você não honra com aquilo que tu vai estar fazendo, o que acontece? A minha ideia de empreendedor, né, de sucesso, Uhum. você tem que honrar com o que tu tá fazendo para que quando as pessoas olharem para tua marca, saber que você está sendo bem atendido, né? Como é que eu vejo hoje a Sparta? O cara entrou aqui no estúdio, olhou ali que tá a logo da Sparta e que legal essa empresa aqui, tu tá sendo bem atendido. Pode acreditar que esses caras aqui vão honrar com aquilo ali. Tu tá num lugar seguro, tá? Pensando na Sparta Engenharia, quando você entra na associação empresarial, que você vê ali que, pô, a placa tem lá o nome da Sparta. Então, você sabe que você está num lugar seguro, que ali tem equipamentos de segurança, porque vão te proteger caso tenha um sinistro lá naquele local. É isso que hoje a Sparta quer construir. Felipe, uma pergunta. Existe algum conselho que você não recebeu no início, quando você estava começando com a Sparta, mas que você acha fundamental para um empreendedor entender e saber para quem está começando? E eu estendo a pergunta também para o Décio. Cara, assim, eu até hoje não consegui ver. Eu sempre atendo muitos empresários, né? E eu gosto de ir falar com todos eles, com todos os nossos clientes, para tentar entender e aprender um pouco lá do que o cara faz, de como é que ele viveu, né, aquilo ali. Às vezes você chega numa empresa lá que já tá 20 anos no local e ele nunca se legalizou no bombeiro. Uhum. E aí você fala, caramba, como que esse cara tá aqui tanto tempo, meu irmão? Sobreviveu esses anos todos, né? E ninguém nunca veio aqui falar com ele porque ele tinha que fazer isso. E aí eu gosto de conversar e entender o negócio do cara para tentar pegar alguma dica. E assim, a única coisa que eu vejo que todos eles falam, que sentem a mesma dor, de que apanharam muito, sofreram muito com o negócio, mas nunca deixaram de acreditar. Então, assim, fundamental para um cara que quer empreender é acreditar que vai dar certo. É ter aquela mentalidade positiva, vai ter pessoas falando coisa ruim, mas você não pode abraçar essa carga negativa. Você tem que acreditar até o final que vai dar certo. Ah, não deu certo. Quebrou um negócio. Abre outro. Uhum. Abre outro. Vai dar certo, cara. Acredita. Acredita no teu potencial. E hoje eu tenho essa mentalidade. E todo lugar que eu vou, eu penso em fazer negócios. E assim, quando eu falo fazer negócio, é algo que seja bom para todo mundo. Uhum. Porque se for bom só para mim, então não é negócio, é vantagem. Assim Verdade. que eu vejo, tá? Verdade. Então, desde o momento que eu vou atender um cliente meu, eu também vou com essa mentalidade. Ah, Felipe, o teu preço tá alto. Mas tem um valor agregado ali. Que eu tô levando a marca da minha empresa, que eu tenho 10 anos no mercado, que você vai ter certeza que vai ser atendido até o final. Eu vou solucionar o teu problema. Eu não vou te deixar para trás em momento algum. Se o bombeiro vier até aqui te fiscalizar, você vai me ligar, eu vou te atender e vou vir aqui. Já aconteceu de pegar fogo em uma empresa que a gente já tinha legalizado, estava tudo instalado, e o cara me ligar e falar assim, ó, Felipe, a bomba não tá funcionando e o fogo tá pegando aqui na minha empresa. E eu fazer o quê? Largar tudo que eu tô fazendo, sair desesperado lá pro lugar para poder ver e solucionar o problema dele e entender por que a bomba de incêndio dele não funcionou. Aí cheguei lá junto com o bombeiro foi lá, apagou o fogo e eu fui ver por que não funcionou. E aí depois a gente descobriu. Não funcionou por quê? Alguém um dia instalou um disjuntor fora do quadro da casa de máquina de incêndio e deixaram desligado.
E eles, que eram os proprietários da empresa, não sabiam. Aí, eu também, na hora, não descobri, pô, mas não quer funcionar porque tá com falta de energia. Mas tem energia na edificação. Chama o eletricista. Aí o cara vai lá testando tudo, olhando, foi procurando o fio todinho, que ele descobriu que tinha uma ligação diferente. E aí ele encontrou. Ele, pô, aqui, ó, o disjuntor tá desligado. Quem desligou? Aí uma pessoa falou, pô, não, um dia alguém desligou aí, porque não sabia de onde era e esperou que alguém reclamasse. Só que era justamente o disjuntor era da bomba de incêndio. Quando pegou fogo, a bomba não funcionou. Bruno, repete a pergunta para mim. A pergunta é se existe alguma dica que você não recebeu antes na sua trajetória quando você estava começando que você acha que era fundamental para a época e que você hoje tem ciência, você hoje tem conhecimento e você hoje aconselha para quem está começando. Então, buscar informações. Eu, no início, fiz muitas coisas erradas por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, então, eu estudei pouco na escola, né? Mas, assim, nesses meus 10 anos como empreendedor, eu sempre me dedico a buscar conhecimento, buscar informações do que eu posso fazer para poder melhorar meu negócio. Mas no primeiro ano ali, no iniciozinho, acho que eu não tinha essa mentalidade. Isso aí foi um pouquinho à frente que eu adquiri. Entendi. Bacana, bacana. Bom saber. Você vê que é legal, cara, que todo mundo começa assim, com a coragem. É verdade. E aí, depois de um determinado momento, tu vai vendo a necessidade de estudar sobre o teu negócio para poder melhorar ele. Eu basicamente eu assisti o podcast já do Décio, eu vi que foi assim. Eu vi uma outra menina falando aqui também que passou por isso. Eu vi umas pessoas falando que você vai para a faculdade e você não aprende a empreender. Realmente, assim, não existe uma... Até existe uma matéria de empreendedorismo na faculdade, mas é muito Teórica, superficial. né? É superficial pra caramba ali. Eu fiz essa matéria, eu fiz questão, não era obrigado, mas eu puxei essa matéria para mim na faculdade na época. Depois eu me senti sobrecarregado, mas eu falei, não, eu quero fazer porque eu quero aprender isso. A Esparta já existia, eu estava lá fazendo a faculdade de engenharia para agregar conhecimento dentro da empresa. E eu falei, isso aqui tem tudo a ver com o que eu faço. Vou fazer essa matéria. E aí depois lá eu vi que a parada era muito superficial, não tinha... Assim, sempre é bom porque você sempre agrega um conhecimento, né? Agrega valor. Mas não foi nada do que eu vivo hoje. É Com um certeza. processo de lapidação, né? Isso aí. Pegar uma pedra bruta e lapidando, Exatamente. lapidando, lapidando. Aí uma hora você olha e você fala, isso aqui é uma joia. É isso, é Acho isso. que é isso que é o processo de Por construção de uma exemplo, empresa. você vê, cara, assim, o cara que é empreendedor, ele joga bate o escanteio e corre pra cabecear a bola pra fazer o gol. É verdade. Tô mentindo. É Você faz verdade. isso. Você contou no teu podcast que você atendia o telefone, entregava a pizza na mesa do casal que estava lá sentado e ia fazer a entrega da outra, deixava a loja sozinha com aquele casal e verdade. voltava pra... Então, assim, quando você escuta essas histórias, você pensa, cara, todo mundo passa por isso, todo mundo faz isso mal em um determinado momento da vida no empreendedorismo. O cara que tem uma empresa, se ele não passar por isso, ele é um cara de muita sorte, ou ele é um cara que veio de berço, que a família já deixou tudo encaminhado para ele. O pai dele já passou por isso. O avô, alguém passou. Assim, hoje, qual é o legado que eu penso em deixar? Meu filho, eu não quero que passe por isso. Só se ele quiser. Minha filha. Então, assim, eles já vão ter ali tudo isso traçado para eles e alguém para orientar, que sou eu. Felipe, todos nós sabemos que uma função super importante na empresa é a venda, porque a empresa que não vende, ela quebra, né? Então, compartilha com todos nós, com nossos ouvintes, hoje, qual é a estratégia que vocês utilizam para captar vendedores, clientes no caso, e se vocês têm venda ativa, se vocês têm venda ativa, e
quantos por cento, se você lembra, de cliente ele procura no orgânico ali através de indicação e quantos por cento vem através, não sei se você faz, eh, essa venda ativa através também das redes sociais, Pago. tráfego pago. Sim. Aí compartilha conosco a estratégia de captar novos Então, clientes. a captação de novos clientes normalmente vem de relacionamento com construtoras, né? Nosso case assim, de sucesso, principalmente, é quando a gente tem alguns construtores que se relacionam com a gente e eles veem que a gente oferece essa facilidade de pegar um processo no bombeiro e levar até o final e o cara não larga mais a gente. Na construtora, por exemplo, hoje um engenheiro está trabalhando nessa construtora, amanhã ele sai e vai para outra. E ele já carrega o nosso contato com ele. Uhum. Né? E aí, por exemplo, a gente fez, na época, eu lembro, estava tendo aquele boom imobiliário em Santa Cruz, Minha Casa Minha Vida, ali na Padre Guilherme de Caminada. Uhum. Não tinha nada um tempo atrás, ali era só mato de um lado do outro. Hoje você passa ali, é condomínio de um lado e de outro. Praticamente todos aqueles condomínios ali a gente atendeu fazendo a legalização. E aí essas construtoras, né? O cara era engenheiro dela, responsável por essa parte de legalizar na prefeitura e no bombeiro. Ele saiu de uma, foi para outra e foi levando a gente. E a gente vai ficando. A que ele saiu, eu continuo atendendo e passo a atender a nova dele. Então, assim, é uma coisa que foi acontecendo naturalmente, né, com a Sparta. Eu não tenho números aqui de tráfego pago, mas hoje a principal ferramenta para captar cliente que a gente tem é o tráfego pago através do Google, tá? Quando uma pessoa tem a dor, né, tem esse problema com o bombeiro, a primeira coisa que ela vai fazer, isso aí foi até o Sebrae que na época levou pra gente, ele vai lá no telefone e já pesquisa, ó, legalização junto ao bombeiro, projeto de incêndio. E aí, qual é o nosso principal marketing? É o tráfego pago. É o Google. Que é o que a gente mais... Rede social, a gente está tentando melhorar o nosso Instagram, enfim, fazer com que ele tenha mais impulso, mas não é uma coisa tão forte quanto o Google. A gente está sempre tentando pedir para que os nossos clientes façam lá algum comentário na nossa página no Google, lá informando que ele foi bem atendido, porque isso gera credibilidade. Sim. Né? A gente tenta pegar depoimentos do nosso cliente para colocar na nossa rede social. Antes não fazia, né? Agora a gente está começando a fazer isso. Se você entrar lá hoje no Instagram da Sparta, você vai ver que tem pessoas já falando bem da empresa, dando depoimento, porque isso é importante. Uhum. Eu demorei a entender que isso era importante para a empresa, mas hoje eu vejo que isso é o ponto crucial para o meu negócio. Tá? Tem as lojas de shopping, né? Como é que chega para a gente? É através do cara que constrói a loja do shopping. E o cara ele já oferece o serviço da loja de shopping que ele vai entregar a loja para você só trabalhar. Você não vai ter o trabalho de fazer legalização. Ele constrói tudo do piso acabado até o papel de legalizado para poder fazer tua loja. Tu só vai ter o trabalho de vender. Na sua visão, Felipe, na sua visão, o que é sucesso? Então, sucesso, cara, para mim não tá somente, né, no faturamento da empresa. Tá? Sucesso para mim é saber que a minha empresa leva dignidade à minha equipe, tá? Que ela gera emprego, que ela contribui para a sociedade e para que o nosso bairro seja algo melhor. Tá? A ideia de sucesso para mim seria isso. Saber que eu posso andar tranquilo na rua, que quando eu encontro um cliente meu, ele sempre vem falar comigo, e quando as pessoas me olham, eles sabem que esse cara aqui resolveu o meu problema. Isso para mim é sucesso. Não é aquela coisa, eu atendi bem o Décio, ganhei muito dinheiro, mas ele ficou insatisfeito. Nada adiantou. Então, assim, é melhor não ganhar nada e deixar ele satisfeito. Para mim, sucesso seria exatamente isso. Eu poder andar na rua tranquilo, eu poder andar de cabeça erguida sabendo que eu fiz um bom atendimento para todas as pessoas que me procuraram. Tá? Isso aí eu tô falando, eu tive uma experiência ruim com um serviço que eu contratei para fazer na minha casa e há pouco tempo eu encontrei o rapaz e ele simplesmente, quando me viu, abaixou a cabeça, virou e correu pro outro lado. Cara, assim, é uma coisa que eu penso, eu não quero passar por isso.
Na hora, assim, quando eu vi ele fazendo isso, eu pensei, pô, não foi uma atitude legal. Mas na minha cabeça, eu não fiquei nem chateado com ele naquele momento. A minha raiva com ele já tinha passado, né? Uhum. Mas eu pensei pra mim assim, o que eu levo de aprendizado disso? Eu nunca quero passar por isso na minha vida. Nunca quero sentir vergonha de encontrar alguém e falar, pô, eu não atendi esse cara bem. Não, a ideia é sempre atender da melhor maneira possível. E se isso um dia acontecer e esse cara não se sentir satisfeito, eu quero que a pessoa venha até mim falar comigo para poder eu me retratar e ir lá e resolver o problema dele. Sim. Eu não quero nunca deixar nada para trás, deixar algo pendente com um cliente da Sparta. E a Sparta, eu tenho certeza que todos da minha equipe também não querem que isso aconteça. Assim, a ideia da Sparta, né, o sucesso da empresa é exatamente isso. Todos os colaboradores, todo mundo que passou por ali, ter o orgulho de dizer que trabalharam lá. Eu quero que a pessoa que um dia trabalhou lá, eu tenho orgulho de todos que trabalharam lá. Sempre acreditei, fico feliz por quem já saiu de lá porque procurou algo melhor. Eu acho que tem que procurar algo melhor sempre. Eu incentivo isso dentro da equipe. Tem que estudar, tem que melhorar de vida. Não pode querer ficar estagnado sempre. Se a empresa que você acha que não está legal, procura outra coisa, mas não fique infeliz aqui, que isso não vai te levar a lugar nenhum. Então, assim, eu sou grato a todos que já passaram por lá. Tenho orgulho deles pra caramba, porque eu sei que tá todo mundo bem. Fico feliz, muito assim, é de coração isso, é meu. E eu quero que as pessoas um dia, pô, falem, olha, essa empresa aqui é uma empresa muito boa. Eu trabalhei lá. Eu fico feliz por ter passado por ali. Ela me agregou valor. O meu cliente também, eu quero que tenha esse sentimento. Pô, esse cara aqui me atendeu um dia e fui muito bem recebido lá. Quantos clientes bem atendidos na cidade do Rio de Janeiro pela Sparta? Rapaz, são muitos. Eu vou contar alguns casos de sucesso aqui, né? Que são até da associação aqui da região. É o CAFA, lá do Vanderlei, é um caso de sucesso, é um case de sucesso nosso. É o Jardim da Saudade, né? O grupo Jardim da Saudade como um todo dentro do estado. Diversas lojas no Parque Shopping a gente já atendeu. Tá, tem agora um cliente nosso que está sendo algo muito legal que está acontecendo. É a fábrica de escada Cogumelo, que fica ali na Avenida Brasil. Lá também é um local bem grande. Eles têm lá 2 galpões gigantes. A gente está fazendo toda a parte de legalização deles junto ao bombeiro. Isso está acontecendo agora. A gente está lá fazendo as instalações. E, sim, são diversos locais. Eu não lembro de todo mundo, mas tem, por exemplo, o Colégio Elite no centro de Campo Grande, tem a Honda Veículos, Audi Shopping, também o pessoal ali é nosso cliente. Então, assim, quando eu fico olhando, quando eu vou na reunião da associação, eu encontro algumas pessoas, né, que são os meus clientes, eu fico, feliz pra caramba, e eu penso, caramba, olha quantas pessoas eu já atendi, cara, aqui. E tem desconto para associado? Com certeza. Inclusive, cara, a gente... Eu passei por uma coisa, né? E depois no mesmo dia, eu tinha uma terça do conhecimento. Eu saí de Campo Grande, fui fazer um atendimento em Copacabana. Cheguei lá, fiz uma visita técnica, olhei, relatei tudo que a pessoa precisava, fiz um relatório e mandei para ela sem cobrar nada. Tá? Se é outra empresa, outro engenheiro, com certeza ia cobrar, porque assim, é uma coisa que dá trabalho. Você ir até lá, você tem um custo sobre isso, né? E aí, o que eu fiz? Isso me chamou a atenção. Eu falei, eu não vou mais segurar esse custo. Quando eu for num local desse, eu vou cobrar a visita técnica, porque eu vou gerar um relatório e vou entregar para ela um documento. Mas para o associado, eu não cobro. E aí eu fui e levei isso para o Samir e para o Rodrigo na época. Falei, pode fazer isso com todos os associados. Todo mundo que é de Campo Grande. Se eu faço isso para um cara que é na Zona Sul, por que eu não vou fazer para alguém que é do meu bairro? Né? Então, assim, todo associado que está com alguma dúvida com relação à legislação do bombeiro, à legalização, se está sendo bem atendido por alguma empresa que ele já está sendo contratado, quer tirar dúvida, pode me procurar, que vai ser um prazer imenso em poder atender e receber a pessoa e ir até o local visitar. Bacana. Estamos chegando no final. Foi um papo bem bacana, não foi, Bruno? Foi bem bacana. Bem legal. Felipe, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui contar essa história bonita.
da sua vida, da empresa, e gostaria que você deixasse a sua palavra final. A sua palavra final dando conselho, incentivando a empreendedores que têm projeto, que está procrastinando, empreendedores que estão iniciando, olhando para a câmera, pode falar direto para eles aí, que, assim, pela sua história, né, hoje você é um empresário feliz, bem-sucedido, e foi uma iniciativa certa que você teve, né, Sim. de empreender. Então, dá a sua dica, o seu conselho. Então, pessoal, empreender é cair, levantar, é ter consistência naquilo e acreditar naquilo que tu tá fazendo, tá? Estudar sempre, nunca deixar de estudar. Todos os dias na minha vida, hoje eu estudo e tento entender o meu negócio e o que está acontecendo ao meu redor. Se você não está disposto a estudar, você não vai ter sucesso na sua vida. Para mim, é isso que é empreender. Bruno, sua palavra final, fica à vontade. Se quiser falar sobre a associação também, empresarial, alguma data, algum evento, sua palavra final para os empreendedores aí que estão querendo iniciar ou aqueles que já estão ali praticando, já de repente está com uma loja, quer abrir a segunda, aí dá a sua palavra final aí. Bom, sobre a associação, deixar o convite para você que não é associado participar, tá junto da associação. Tem vários eventos gratuitos que você consegue comparecer, se informar. Às vezes a gente tem parceria com o Sebrae, então às vezes tem terças do conhecimento, onde a última que teve ali a participação do Sebrae ajudando a gente, com outras instituições também, que ligam o empreendedor com o conhecimento. Então, o conhecimento é muito importante, principalmente nessa fase, seja do pequeno, seja do grande, conhecimento não é demais. Então, a associação empresarial vai estar te apoiando, vai estar te ajudando com isso, com esse conhecimento e toda a informação possível. A segunda, e aí é a minha palavra final, Décio, que eu vou deixar aqui, a palavra sorte, eu ouvi acho que várias vezes sendo falada pelo Felipe. E eu digo o seguinte, de fato ele teve sorte. A sorte que ele teve foi aliar o momento do preparo dele, do conhecimento, com a oportunidade que ele teve naquele momento. Então, se você aliar essas duas coisas, você de fato vai ter sorte no seu negócio. Não deixa de sempre se munir de informação. E aí, a Associação Empresarial é um ótimo canal para você criar esse momento de aprendizado, de conhecimento e participação. E aí é inevitável. Se você não desistir, se você continuar, o momento vai chegar e a oportunidade do seu negócio para crescer vai chegar. E aí a tua sorte também vai aparecer para você da mesma forma que apareceu para o Felipe. Então, essa é a mensagem que eu deixo aqui para todos que estão assistindo a gente. Engraçado que eu também comentei aqui que eu, né, depois de um tempo comecei a buscar conhecimento. Uhum. Interessante que quando eu comecei a buscar conhecimento, eu comecei a ter mais sorte. É verdade. Mas é exatamente isso. É assim, cara, a Quando- Esparta, a Pizzaria dos Brinquedos, A a constância. Constância, tudo foi motivo de quê? De sorte, porque a gente estava ali estudando, buscando conhecimento. Verdade. E, Com e é certeza. aquela frase que o Décio sempre fala, né? Se eu posso, você também pode. Minha palavra final é essa, né? É explicar para você que está nos ouvindo que a escolha do nome do canal, você também pode, pela minha história de vida, porque eu estudei muito pouco. E todos nós aqui falamos o quanto o estudo é importante, né? Mas assim, não é determinante para o sucesso. Não. Não. Eu estudei pouco, mas tive sorte. Não. Então, o porquê o nome do canal é Você Também Pode. Como eu falei, estudei pouco. E hoje, com a pizzaria, como eu falei anteriormente, com a quarta unidade. Se eu posso, com apenas a quinta série, ter uma empresa hoje indo para 50 colaboradores, você que está nos assistindo, você também pode. Então, acredita no seu sonho, acredita que você pode, estude bastante, busque conhecimento e com a ajuda de Deus você pode chegar lá.
Muito obrigado mais uma vez, Felipe. Obrigado, Décio. Obrigado, Felipe. Bruno. Obrigado, Bruno. Obrigado, viu? Tá vendo?